A lei de Deus ocupa um papel central na revelação do seu caráter, pois reflete exatamente quem ele é, santo, justo e bom. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 7, versículo 12, que a lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom. Ao longo das Escrituras, a lei nunca aparece como algo negativo ou opressor, mas como uma bênção que aponta o caminho da vida. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, declara que não veio abolir a lei, mas cumpri-la, reafirmando sua validade eterna. João, em seu Evangelho capítulo 14, versículo 15, mostra a obediência como expressão do amor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Assim, a lei não é inimiga da graça, mas um reflexo da vontade de Deus para nossa felicidade. Os salmistas cantavam sobre a lei, como no Salmo 19, que exalta sua perfeição e poder de restaurar a alma, e no Salmo 119, onde a lei é celebrada como fonte de luz, orientação e vida. A função da lei vai além de simples regras. Ela é apresentada como proteção e liberdade. Em Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 a 6, vemos que a observância da lei traria sabedoria, entendimento e prosperidade ao povo. O livro de Provérbios capítulos 2 e 3 reforça que a lei concede saúde, paz e segurança. Ela age como uma cerca, delimitando os espaços da vida, para que tenhamos liberdade verdadeira, sem cairmos em destruição. Essa mesma ideia já estava presente em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, quando Deus estabeleceu um limite para Adão e Eva, não como prisão, mas como proteção contra a morte. Tiago capítulo 2, versículo 12, chama a lei de lei da liberdade, porque ela liberta do engano do pecado e das consequências de nossas próprias escolhas. Assim, longe de ser um peso, a lei é um guia seguro que mostra os limites do perigo e abre espaço para a verdadeira vida. Outra imagem bíblica para entendermos a lei é a de um espelho. Tiago capítulo 1, versículos 23 a 25. Compara aquele que ouve a palavra e não a pratica a alguém que se olha no espelho e logo esquece sua aparência. O espelho mostra a sujeira, mas não pode removê-la. Da mesma forma, a lei revela nossos pecados, mas não pode salvar. Paulo reforça isso em Romanos capítulo 7, versículo 7, ao dizer que não conheceríamos o pecado, se não fosse pela lei. A lei, então, funciona como uma placa de sinalização, mostrando que somos pecadores e precisamos de um Salvador. É exatamente nesse ponto que o Evangelho se torna essencial, pois, como Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 24, a lei é um tutor que nos conduz a Cristo, o único capaz de perdoar, transformar e restaurar. Sem a lei não teríamos consciência de nossa necessidade de salvação. Sem Cristo, a lei apenas revelaria nossa condenação. Portanto, a lei e o Evangelho não são opostos, mas complementares. A lei aponta o problema, o Evangelho traz a solução. A lei mostra o pecado, Cristo traz a graça. A lei revela a justiça de Deus, o Evangelho mostra como essa justiça pode ser satisfeita em Jesus. É por isso que em primeira carta de João capítulo 1, versículos 7 a 9, encontramos a esperança. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Assim, ainda que nossas tentativas de guardar a lei sejam falhas, encontramos perdão e transformação em Cristo. Nenhum ser humano pode basear sua salvação na obediência perfeita, mas todo aquele que crê recebe poder para viver em conformidade com a vontade de Deus. A obediência, então, não é meio de salvação, mas fruto da graça recebida. A lei continua sendo necessária, pois nos mostra a vontade divina e nos mantém no caminho da vida, mas somente o Evangelho garante a salvação eterna.